fé, irmãos? Então levante o seu coração em oração e vamos falar com o Senhor. Pai eterno, nós te bendizemos, exaltamos teu santo nome, porque a tua palavra garante que teu nome é sobre todo nome. Meu Deus, que nessa noite o nosso coração possa quebrantar em tua presença, buscar a tua face intensamente, Senhor. Porque a tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Que o fogo do céu, o fogo do Espírito Santo venha arder em nossos corações, em nossas vidas, para o louvor do nome de Deus. Pai, eu quero te apresentar aqui a causa, a necessidade, a vida, os sonhos, tudo aquilo que essa pessoa que está aqui nesse tempo, também em casa, orando conosco através dessa mídia, que eles alcancem do Senhor pela fé, porque nossos olhos naturais não podem ver, mas os olhos espirituais abertos pelo Senhor podem ver o poder e a glória do Senhor que está neste lugar. Amém. E este lugar está cheio de anjos ordenados pelo Senhor para trazer bênçãos, vitórias, correções, transformações através da bênção de Deus. Ó Espírito Santo, trabalha aqui neste lugar, Senhor. Esse homem que está acorrentado por Satanás, que ele seja liberto, Jesus, nesta noite, nesta hora, pelo poder do teu nome, Jesus. Senhor, essa pessoa que tem estado, Senhor, vivendo uma situação de tragédia espiritual, não consegue se desvencilhar dos seus pecados. Meu Deus, traz um arrependimento profundo, que somente o teu Espírito pode fazer na natureza, no coração do homem. Pai, porque a tua palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pai, ajuda-nos a crer, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Nessa noite eu coloco os meus problemas, os problemas desse irmão que está orando comigo e que está dizendo: Deus, resolva o problema do meu filho, da minha filha, da minha casa, da minha família. Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha, Senhor, misericórdia dessa pessoa. Aí que nessa noite haja revelações, curas divinas, que o teu Espírito Santo ele tenha liberdade neste lugar. Acha, Deus, nessa noite corações abertos, que queiram ser cheios do poder do Espírito Santo. Enche essa igreja de glória, da tua glória. Vai derramando a tua glória, Senhor, neste lugar. Jesus, derruba, Senhor, essas muralhas. Quebra, Senhor, esses laços. Vem, Senhor, agindo nos nossos corações, em nossas vidas, nessa noite, para a glória do teu nome. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar. Nós queremos sair daqui com a nossa vida cheia, 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 cheia da tua unção, cheia da tua bênção. Abençoe o teu povo, Pai. Abençoe esse irmão que está aqui conosco, em nome de Jesus. Diga amém. Você quer que Jesus te abençoe? Dá um aleluia aí bem forte. Aleluia! Eu creio, Jesus está aqui, está nos abençoando, amém? Vamos ter um momento da leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Lucas, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 33. Lucas 21, a partir do 33. Então lemos assim. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 33. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, traga uma bênção agora de libertação, uma bênção de salvação. Em nome de Jesus, por meio dessa fé em Cristo Jesus, que é desafiadora, porque nós não podemos ver com os nossos olhos naturais o reino de Deus. Jesus disse que ele se manifestará, mas nós não podemos vê-lo agora. Ele vai se manifestar quando há uma cura, um milagre, quando há algo que Deus faz na terra. Ele se manifesta, mas é de modo invisível. E ele se manifesta dentro de cada cristão. Porque quando você tem o perdão de Deus, a presença de Deus, é uma manifestação do reino de Deus aqui na terra, através da sua vida. Então, quando uma criança tem um grande livramento, quando Deus dá um grande livramento a uma pessoa, é também uma manifestação do reino de Deus. Amém. Mas Jesus fez uma promessa aqui, que é uma promessa muito forte, onde o Senhor está prometendo aos discípulos, preste muita atenção, ele está dizendo, ainda que a criação passe. Qual é a criação que ele está falando? Céus e terra. Ainda que os céus e a terra que agora existem passem, não vai passar o tempo do fim. Não vai passar o dia da minha volta. Queridos irmãos, quando nós lemos o contexto do texto que eu estou afirmando, nós percebemos claramente Jesus ordenando aos discípulos que eles se preparassem para esse dia. E nós cristãos do século 21 somos bem-aventurados, porque estamos muito mais perto dessa volta do Senhor do que tiveram os discípulos que viveram há 2000 anos atrás. Jesus, o nosso Jesus, está voltando. Amém. Prepara-te. Lembra das 10 virgens? E 5 delas eram prudentes, ou seja, elas estavam preparadas para receber o noivo. Existem outras formas que Jesus demonstra na sua palavra que nós devemos nos preparar para esse acontecimento, porque ele será terrível para a cosmologia, para a atmosfera da sociedade e do mundo. A volta de Jesus vai ser destruidora para esse mundo. Uma série de juízes, alguns deles já descritos claramente no Apocalipse, onde Deus derramará o cálice da sua ira sobre a terra, sobre os homens, e outros juízes que, de forma esporádica, a Bíblia fala sobre acontecimentos que trarão flagelos sobre o homem, e eu ainda não estou falando do lago de fogo, que é o ápice do castigo. Eu estou falando de vários acontecimentos, ou tentando mencioná-los, que ainda acontecerá e ainda não será aquele grande dia do grande juízo. Serão coisas que acontecerão depois da segunda vinda de Jesus, porque a primeira ele veio quando morreu na cruz, agora ele virá diferente de quando veio na cruz, porque na cruz ele veio como um cordeiro
para ser sacrificado pelos nossos pecados. Mas agora, quando ele vier, ele virá como aquele que venceu. Venceu a morte, os demônios, os principados. Ele virá montado em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele virá com toda glória e majestade. Ele virá com toda a áurea da eternidade. Ele virá na unção, no poder da eternidade. E ele vai determinar, nesse momento da sua volta, o encontro com a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Que não é o templo batista nacional. Que não é o templo de outras denominações. São todos aqueles que lavaram as suas vestes no precioso sangue do Cordeiro de Deus. Você que já recebeu Jesus em sua vida, aconteceu um milagre na sua vida porque a obra do Calvário se manifestou em você. Porque tudo que Cristo conquistou na cruz tornou seu direito quando você creu e recebeu a Jesus como seu Salvador. E por isso acredite, a volta de Jesus para nós, a igreja, é um dia de glória. É um dia de expectativa. E por isso nós devemos nos preparar. Há um pregador muito famoso no nosso meio evangélico, respeitado no mundo inteiro, mesmo na sua morte, que é o Dr. Billy Graham. E ele disse uma coisa que é costumeira. Ele disse que nós devemos viver cada dia. Ou seja, vivemos intensamente o nosso dia. Ou seja, esperar que Jesus volte hoje. Se você acordasse assim, com aquela convicção de fato, renovada no seu coração, o Senhor volta hoje. Como você se organizaria em relação a isso? Você perdoaria mais, você amaria mais, você sorriria mais, você deixaria de lado todas as debilidades que cercam a sua vida e você creria que algo novo e extraordinário aconteceria na sua vida. A vida é curta, irmãos. E nós precisamos viver os nossos dias na presença de Deus. Isso é a coisa mais importante para a vida do ser humano. Se você tomar esse conceito para a sua vida, você vai viver uma vida intensa. A vida é curta. E Deus me deu esse dia. Esse dia clareou para mim, o sol nasceu para mim. Então esse dia é um dia especial. E eu vivo esse dia esperando a volta do Filho de Deus. Isso é esperança. E esperança produz alegria. E esperança produz em você uma manifestação de expectativas. Creia, Jesus pode voltar nessa noite. Você crê nisso? Amém. E se Jesus voltar, você subirá para encontrar-se com o Filho de Deus. Os seus pés, segundo descreveu o profeta João, são como um latão reluzente. Os seus olhos são como chamas de fogo. As suas vestes são mais resplandecentes do que a branca neve. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. Encontrar-se com Jesus precisa ser um sonho de todos os cristãos. Os cristãos precisam dormir e acordar pensando: eu quero me encontrar com o meu Redentor. Amém. Eu quero me encontrar com o meu Senhor. Eu quero vê-lo face a face. Eu quero abraçá-lo. Já pensou o dia que você abraçar Jesus? Eu quero beijar a mão dele onde os cravos no Calvário traspassaram as suas mãos. Eu quero ver aqueles cabelos brancos. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver o Filho do Deus vivo. Aleluia.
Essa precisa ser a nossa grande esperança, irmãos. Talvez a falta dessa esperança tenha feito com que cristãos, que ora tem um nome escrito no livro da vida, deixaram de viver sobre novidade de vida. Tem muito cristão que, apesar de conhecer essa palavra e saber que só Jesus pode salvar, eles vivem uma vida de crentes carnais. Pessoas que já não dão mais o fruto, ou já não produzem o fruto. Talvez você precise ouvir isso para a sua vida. Renove a sua esperança. Isso vai dar para você o alimento na sua alma, o gás que você precisa para você gerar na sua vida o fruto do Espírito Santo. É preciso, é necessário que a igreja renove a sua expectativa sobre a volta do Filho do Deus vivo. Nós não podemos viver os nossos dias aqui na terra diante de todo o contexto que nós estamos vivendo sem aguardar a volta de Jesus. Seria terrível se Jesus voltasse e você não estivesse esperando a volta dele, porque você não estaria preparado para isso. Nós precisamos esperar a volta de Jesus. Eu estava dizendo a um grupo de amigos que não resta mais nada como sinal que já não tenha sido demonstrado sobre a Escritura profética daquilo que precederia a volta de Jesus. Todos os dias a iniquidade aumenta e aumenta muito. Eu não me escandalizo mais com ninguém que pecou, que fez coisa errada e que esconde o seu pecado. A Bíblia diz que quem não confessa o seu pecado não prosperará. Eu não me escandalizo mais com isso. Eu até conversei com a minha esposa, disse a ela, faltou uma frase dela, hoje à tarde, e é como se a gente dissesse assim um para o outro, a gente vai, no caso como pastor, eu vou cuidar dos irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam, eu não vou, nem a minha esposa, nós não queremos nos preocupar mais com os outros do que com a gente, no sentido de zelar por aguardar a volta de Jesus. Porque tem hora que a gente está olhando tanto para o vizinho, tanto para a pessoa que está ao nosso lado, que ela tem que se preparar, que a gente esquece de que nós também temos que estar preparados. E nós precisamos aguardar ardentemente a volta do Senhor. Irmãos, Noé disse que haveria um dilúvio e as pessoas duvidaram disso, porque nunca tinha chovido. Nós estamos dizendo que Jesus vai voltar nas nuvens para encontrar a igreja, e a Bíblia diz que haverá um sinal quando Jesus se manifestar nas nuvens, que é o som da trombeta que vai tocar, o anjo vai tocar a trombeta, mas só virá aqueles que serão arrebatados. Mas onde é que estão os cristãos fervorosos que esperam por isso? Quanto tempo você tem gastado para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem gastado para vir ao templo? Quantas desculpas nós colocamos por causa dessa maldita pandemia para nós não virmos ao templo? Quantas desculpas nós colocamos para não orar, para não jejuar, para não levantar de madrugada? Mas se realmente há uma esperança em mim, se há uma esperança em você, nós devemos viver uma vida intensa na presença de Deus. Aleluia. Aliás, irmãos, pessoas que vieram muito antes de nós viveram intensamente essa expectativa. Se você olhar Enoque não tinha um tempo para ir, porque na época dele não tinha igreja, a população estava toda corrompida, mas ele estava lá adorando ao Senhor. Se você olhar Noé, toda aquela oposição que escarnecia da mensagem dele, não impedia ele de prestar o seu culto a Deus. Não espere uma sociedade que vai apoiar a igreja, não. É quando a gente lê Apocalipse capítulo 11, Apocalipse diz que sobre as duas testemunhas do Apocalipse que vai pregar a palavra durante a grande tribulação, diz que elas serão mortas e os seus corpos serão colocados na praça.
as nações virão representadas e eles farão uma festa por causa da morte das testemunhas. Eles vão ficar tão felizes que eles vão trocar presentes entre si. Alguém já disse que as testemunhas seria Enoque ou seria Elias. Mas olhando sobre a perspectiva de que Apocalipse, em alguns trechos, não é literal, é figurativo, é uma forma de Deus comunicar uma verdade maior através de figuras, a nossa interpretação com relação a essa questão das testemunhas é de que essas testemunhas simbolizam, na verdade, a igreja. Moisés representa a ética da igreja e Elias representa o poder que a igreja tem, porque nós temos um poder. A Bíblia diz que nós temos capacidade de ligar o céu e a terra. Isso é verdade, temos mesmo. Quem nos persegue hoje? Observemos as tendências. Até o final do século passado, o mundo acreditou que a ciência poderia resolver o seu problema. Mas o mundo se decepcionou com a ciência. Porque o mundo surge todo dia uma nova coisa e a ciência não consegue acompanhar isso. Mas o mundo que acreditava na ciência se voltou para o esoterismo. O esoterismo é a crença no ocultismo. Hoje, o mundo inteiro crê em alguma coisa. Tem gente que crê até no sapo que coloca atrás da porta, a imagem do sapo. Se você andar na cidade grande, principalmente, você vai perceber em muitos lugares aquele cheirinho de fumaça de... Oi? Incenso. Esoterismo puro. Em alguns arraiais nossos evangélicos já existe esoterismo. Porque se eu ensino que tudo foi o diabo que trabalhou, eu crio um dualismo na cabeça da pessoa. Tem muita coisa que é consequência do pecado, tem muita coisa, claro que o diabo está por trás de tudo quando tem coisa ruim, não é isso que eu não quero dizer, que ele não está agindo, mas eu não posso ver na minha cabeça o tempo todo achando que se eu tropecei foi o diabo que me deu um empurrão para que eu tropeçasse. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa confusão que faz na cabeça tem a ver com essa mentalidade esotérica. Agora, a outra tendência qual é? Homossexualidade. A coisa está feia. Eu vou chamar a atenção dos pais aqui com seus filhos, com seus netos sobre uma coisa. A gente tem feito um acompanhamento desse ativismo. E eles trabalham hoje uma questão que é delicada. Porque nós vivemos um tempo em que nós estamos muito ocupados. Vocês nunca tiveram tanta ocupação quanto hoje. Porque quando você não está fazendo um trabalho ali, você está ocupado com alguma coisa de mídia. É uma coisa assim que nos envolve. É o mundo como ele está hoje. E eles trabalham da seguinte forma. Eles trabalham aos poucos. Um desenho aqui que prega a ideia de que macho precisa ser macho e fêmea precisa ser fêmea. Um filme acolá. Mensagens subliminares. E com isso eles estão tentando criar um exército de crianças do terceiro sexo. Daqui a pouco eu tenho que medir cada palavra que estou falando aqui para não ser processado, porque tem juízes que estão usando, não sei de onde estão tirando, argumentos de racismo, quando a igreja, quando a palavra de Deus diz que há homem e mulher, macho e fêmea. E onde fica o direito de crença? De acordo com a Constituição do nosso país, temos o direito sim de crença. E isso é a nossa crença. Isso é a palavra de Deus. Esses dois grupos, irmãos, eles estão se opondo à igreja do Senhor Jesus. E eles querem comemorar a morte da igreja. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, preste atenção. E ela está ficando estampada pouco a pouco. E nós precisamos atentar politicamente e vermos as correntes ideológicas que apoiam esses movimentos. Política virou uma coisa séria para o nosso país, então.
Nós temos que nos atentar e percebermos as ideologias partidárias, porque delas vêm os direitos através das leis. Que se nós não prestarmos atenção nisso, nós teremos consequências mais rápido do que nós estamos imaginando. Porque eles estão prontos para trazer um ambiente de guerra para a igreja e frustrar a igreja no seu propósito e nos seus valores e nas suas crenças. Agora, com tudo isso que a gente observa como sinais da volta de Jesus, há um outro sinal que também ele é tendencioso, e eu já me preocupo muito a partir da minha própria igreja, da igreja que eu sou pastor, que é a questão da apostasia. Tantas pessoas que estão negando a fé, abandonando a sua fé. É bíblico que isso aconteça no fim dos tempos. Isso vai acontecer, está acontecendo. Quantas pessoas que sabem a Bíblia para ensinar, para orar pelos outros, para pregar, estão abandonando a sua fé. Uns querem ser crente de casa. Eu nunca vi isso na história, de que podemos ser cristãos de casa. Todos os crentes, em todas as épocas, quando o Império Romano impedia a igreja de congregar, eles iam para o cemitério de noite, mas não deixavam de estar junto, porque é bíblico, é espiritual isso. Muitos se esconderam na pandemia, mas na verdade só está revelando o estado espiritual dessas pessoas. Mas o abandono está aí. E nós precisamos nos atentar, porque isso também é um sinal da volta do Senhor Jesus. Você lê 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui. Diz assim. Eu vou ler aqui o texto. 1 Timóteo 4, 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Eu quero dizer para vocês uma coisa importante. Existe uma coluna para que a nossa fé seja legítima. Qual a função da coluna no corpo? A coluna, a nossa coluna, por exemplo, vertebral, é o sustentáculo do nosso corpo, dos nossos movimentos. Se alguém tiver a medula esmagada, ela poderá não só perder os movimentos, mas perder a vida. Você tem ideia do que é a coluna? Segundo a Escritura, a nossa fé, ela tem uma coluna. E essa coluna é o caráter, os atributos, o projeto, o plano, todos os caminhos de Deus já narrados na Bíblia, pelo qual eu alimento a minha fé e processo a minha fé através desses ensinamentos. Agora eu sou pastor de vocês há 13 anos. Vocês acham que eu iria ensinar para vocês uma coisa que não fosse bíblica? Ou vocês não teriam percebido isso até hoje? Agora, chega um indivíduo que vocês nem conhecem, em alguns casos, seja pela mídia, seja presencial, e começa a ensinar umas coisas diferentes daquilo que você já tem aprendido. Você sabe que de um papagaio na coluna vertebral, a pessoa pode ficar paralítico. Porque se você continuar esmagando a sua coluna, você vai perder a sua coluna. Assim é quando você deixa a sua mente se alimentar de um ensino corrompido, errado, distorcido da fé. Você vai saindo do propósito, você vai saindo da fé. Isso também é apostasia. Tem a ver com a apostasia do fim dos tempos. A segunda volta de Jesus. Para nós, aqui no meio batista, existem várias correntes. Cada pastor tem um modo de pensar, porque a Bíblia, ela não tem um posicionamento totalmente claro sobre
escatologia. O que é escatologia? É a doutrina que ensina como será o fim dos tempos. Eu não estou dizendo sobre o fato. Sobre a volta de Jesus, todos nós pregamos que Jesus vai voltar. Mas quando ele vai voltar? E aí há uma divergência. E que é respeitado no nosso meio. Eu, como pastor desta igreja, eu tenho ensinado a vocês que eu creio que Jesus virá antes da grande tribulação. Mas se ele vier no meio ou no final da grande tribulação, não muda o fato de que ele vai voltar. Mas eu creio piamente que a igreja não passará pela grande tribulação. E com esse conceito, em termos teológicos, nós somos pré-tribulacionistas dispensacionalistas. Esse é o conceito que se dá a essa corrente teológica. E há outros que vão falar do milênio de forma diferente da que eu penso. Mas sobre a volta de Jesus, sobre o grande juízo, há unanimidade. Haverá um dia em que Deus subirá o trono, o seu grande, poderoso trono, será o julgamento final para julgar as nações para a condenação. Porque a igreja não passará pelo julgamento do grande trono branco. A igreja é isenta dessa condição. Quando Jesus vier arrebatar a igreja será julgada no tribunal de Cristo para receber a recompensa por aquele serviço que prestou ao Senhor. Nós estávamos comentando quando a gente era criança na igreja, porque eu me converti na igreja batista com 7 anos de idade, com a minha avó e minha bisavó. Tem uma história linda por trás disso aí. E Deus fez uma obra linda na vida da minha avó e da minha bisavó e da minha outra avó, a mãe do meu pai. Porque foram todas convertidas no mesmo período. Deus fez uma obra linda na minha família. Eu tive o privilégio de conhecer a minha avó, a minha bisavó. Minha bisavó morreu, eu tinha 18 anos de idade. Já estava rapaz. Eu estava me lembrando, eu fui na casa dos meus pais e meus pais me colocaram para dormir no quarto que a minha bisavó morreu. E eu estava lá no dia que ela morreu. E aquela cena voltou na minha cabeça e a minha bisavó me chamando lá no quarto para me abençoar. Eu não tinha noção da grandeza daquilo. Ela queria se despedir de mim. Porque é uma cena muito forte isso. Eu me lembro como hoje. Se emociona, sabia? Isso é muito forte. Mas Deus fez uma obra linda na minha família. Salvar a minha avó, as minhas 2 avós morreram no Senhor, a minha bisavó também. Então Jesus é um grande Salvador, amém? E me chama a atenção que a Bíblia fala, não a Bíblia, mas existe uma forma teológica de se falar sobre esse período que começa a escatologia para algumas pessoas. Porque a escatologia começa imediatamente para algumas pessoas quando elas morrem fisicamente. Então esse período que é da morte do indivíduo até a ressurreição é chamado de período intermediário. Ou seja, quem morreu fisicamente aguarda a volta do Senhor Jesus, no caso do crente, para a primeira ressurreição. Eles não estão dormindo. É a ressurreição do corpo que vai acontecer exatamente quando o Senhor Jesus voltar. E a segunda ressurreição vai ser aquele momento em que o corpo será devolvido ao descrente que está no inferno, para que ele seja julgado no grande trono branco. Queridos irmãos, diante das profecias, diante da palavra de Deus, e aqui eu comecei dizendo essa mensagem sobre viver cada dia. Irmãos, hoje é o dia que nós temos para viver. Viva hoje intensamente a sua fé. Comece por ela. Você vai ver seu casamento abençoado, seus filhos abençoados, a sua igreja sendo abençoada por você, a sociedade sendo abençoada por você. O grande problema não está em Deus. O problema somos nós que não nos apropriamos de viver intensamente essa fé. Amém, é verdade. Porque essa fé, ela pode nos proporcionar a presença do Filho de Deus aqui na terra em nossas vidas. Ainda que hoje invisível. Mas um dia ele virá visivelmente. Ele virá a nós. Nós veremos o Senhor.
Você pode imaginar um dia que você entrar nos portais do céu, o céu vai abrir para você. Lá não entra, lá não pode nem ir uma pessoa não autorizada. Aí esse negócio de cheguei na porta do céu, São Pedro disse, você não entra aqui não. Não existe isso. Quem for lá vai entrar. Aqueles portais só serão abertos para o salvo. Quem for para lá já é salvo, porque quem não for só vai descer. Ele não vai ter tempo de ir lá no céu para ver o que é a maravilha do céu. Porque eles vão ficar mais atormentados ainda. Lembra que quando no Antigo Testamento, antes da volta de Jesus, quem estava no paraíso podia ver quem estava no inferno, quem estava no inferno podia ver quem estava no paraíso. A Bíblia diz que Jesus tomou o paraíso daquele lugar e levou a outra dimensão. Então quem morre hoje está no paraíso e não tem contato algum com quem está no inferno. E muito menos quem está no inferno tem contato com quem está no paraíso. Mas a Bíblia ordena na sua palavra, a profecia diz que Jesus vai descer também no inferno. Desceu no inferno, aliás, quando ele ressuscitou dos mortos e pregou, principalmente para a geração de Noé, que não creu. Não para que eles se arrependessem, porque eles não podiam se arrepender mais, mas para que eles ouvissem a proclamação de que há um Salvador. Queridos irmãos, se a nossa fé é verdadeira e é, se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos e Ele ressuscitou, não podemos viver uma fé medíocre. Nós temos que abandonar toda sorte de pecados. Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, o justo se tornaria mais justo. O santo se tornaria mais santo. Mas o ímpio se tornaria mais ímpio. De que lado você está? Irmãos, Ouro Verde é uma panela de pressão. Ou a gente vive intensamente o Evangelho para ganhar alguns para o Senhor, ou nós seremos também culpados pelo sangue de muita gente que não vai para o inferno, ou que vai para o inferno porque não viu o nosso testemunho. Isso é duro. Não se converte. Tem gente que não se converte por causa do mau testemunho que alguns cristãos dão. Que gostar de você ou não é outra história. Agora você tem que dar testemunho. Testemunho não é vir para a igreja só com a Bíblia na mão. Não significa isso. Testemunho é isso e muito mais. É isso e ninguém puder apontar o dedo para você. Respeitar você no mundo material e espiritual. Os demônios saber e te respeitar como crente. Esse aí, eu não posso mexer. É verdade. Aleluia, Deus. Porque o mundo espiritual, irmãos, é tão real quanto o mundo físico. Você não tem noção. Quantas guerras eu já enfrentei nesse lugar espiritualmente? Você não tem noção. Eu não tenho noção. Que se fosse das trevas, eles não se oporiam a mim. Não se oporiam a mim. Eles não lutariam contra mim. Mas porque de Deus, Ele quer impedir o projeto de Deus. Ele quer impedir que você prossiga. Tantas pessoas acorrentadas, tantas pessoas em prisões espirituais, e que precisam da igreja, que tem ética. Olha Moisés aparecendo, que tem poder. Olha o Elias aparecendo. Nós somos essa igreja, viu, irmãos? Nós só temos que tomar essa posição, porque para esperarmos a volta do noivo, essa posição significa que o azeite está na vasilha. Tem azeite aí na sua vida? Você está aguardando a volta de Jesus? Tem azeite aí! Aleluia, Deus. Porque se não tiver, se preocupe em ter, porque Jesus está voltando. Eu não vou parar de dizer, Jesus está voltando, irmãos. Não há mais o que fazer. Eu mesmo já tenho me preocupado em pregar. Todo mundo, eu chego ali no comércio ali, se eu for no comércio de uma pessoa que não era do irmão Dema lá, de mercado também, eu já fui evangelizando. Eu não quero ser fanático não, mas não há tempo para a gente ficar dizendo assim, aquele evangelho, né, social. É evangelho mesmo de Calvário. Vem para Jesus, porque o fim está às portas. Que Jesus voltar, e todos os cálices da ira de Deus caírem sobre a terra. A coisa aqui vai ficar muito feia, viu, irmãos?
Hoje tem gente gritando por causa da inflação, gente gritando por causa da pandemia, tem gente gritando por causa do comportamento das pessoas. Mas quando vai ficar feia mesmo, é quando o Espírito Santo e a igreja saem da terra. O Senhor está voltando, irmãos. Amém. Evangelize teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe. Você não se preocupa se ele for para o inferno? Você não se preocupa com isso? Fale de Jesus, não tenha medo. Fale. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu vou encher a tua boca. Oh, aleluia, Deus. Aí você fica deixando para amanhã, Jesus volta, ou essa pessoa morre, e aí? Que quando você perde uma pessoa, e essa pessoa foi para Jesus, você tem esperança. E quando ela morre sem Jesus, qual a esperança que você tem sobre o túmulo? Nenhuma. Dá desespero. Um cliente querido, seu irmão, seu pai, sua mãe, ser condenado, porque tu não pregou o evangelho para ele. Ah, meu pai não gosta que eu falo. Pregue com a vida. E nas oportunidades fale de Deus. Nem que seja 2 palavras. O Espírito Santo pode fazer uma obra com a sua boca. Às vezes uma pessoa precisa de um dinheiro, por exemplo, um dia eu estava passando, saindo do seminário, tinha uma pessoa sentada, pedindo uma esmola. Eu vi uma oportunidade de dizer 2 palavras para evangelizar aquela pessoa. E eu fiz isso. Não é subir num ponto e fazer um discurso de meia hora como estou fazendo aqui, não. Nem sempre vai ser possível. Às vezes é 2 palavras. Jesus ama, Jesus perdoa. E é o único Salvador. Uma palavra de Deus pode mudar. Porque Deus abre o entendimento espiritual e os olhos para a pessoa enxergar o mundo espiritual. Eu disse e vou repetir. Jesus está voltando. Amém. Aleluia, Deus. Não há tempo para viver essas vaidades que muita gente está vivendo, viu? Aquela vida sem compromisso. Não há tempo. Jesus está voltando. Nós precisamos acordar para esse fato. O Senhor está voltando. Fica de pé, meus irmãos. Prepara-te, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Vamos orar. Senhor, eu te apresento os teus filhos, Pai. Deus, que haja abandono Oh, aleluia, Deus. de tudo aquilo que é carnal e diabólico. Que haja abandono, Deus, da impureza, da prostituição, do vício. Nós lemos que a embriaguez é um impedimento. As orgias são impedimentos para a salvação do homem. Meu Deus, vem santificar a tua igreja. Vem nos transformar, Senhor. Renovar a nossa fé. Renovar a nossa vida na tua presença, meu Pai. Deus produz em nós o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, buscar o Senhor. A tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus, que nós possamos te buscar de todo o coração. Nos transforma, Senhor. Nos dá uma unção nova. Senhor, nós queremos aguardar a tua volta, te ver a tua face. Olha os teus olhos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te abraçar, Jesus. Amém, Senhor. O Senhor pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. O Senhor deu a vida por nós. Deus, salva vidas nesse Ouro Verde, Senhor. Salva vida nesse município de Abaíra. Se alguém aqui que não tem certeza de salvação, salva essa pessoa nessa noite, Pai. Dá ela fé para crer na tua palavra e se arrepender e abandonar o pecado.